E hoje, domingão, dia de prioridade, dia de Brasileirão, Flamengo e Grêmio sem poupar ninguém, escalação ofensiva, Flamengo vai pra cima. Além disso, tem uma preocupação, Jorginho saiu com dores no jogo do Arsenal e aí precisou ser substituído, fez alguns exames e já tem resultado, a gente vai falar sobre isso já já também. Tem a Flabet já sendo liberada para voltar normalmente a funcionar e a lista do José Boto com mais 2 nomes de camisa 10 negociando para chegarem ao Mengão ainda esse ano. Eu quero saber de você, se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Então, pega a visão, segue o Lucão e bora pra vinheta. Seja bem-vindo ao canal Lucão Vital. E fala galera, eu sou o Lucão Vital, estamos aqui hoje mais uma vez nesse domingão para trazer todas as notícias do Flamengo. O Flamengo que treinou nesse sábado, viajou para Porto Alegre e hoje enfrenta o Grêmio lá na Arena do Grêmio. Flamengo que hoje é Brasileirão, hoje não tem história, prioridade total, sem poupar ninguém e vamos trazer já já a escalação do Flamengo para esse jogo de hoje, que tem a possível volta do Danilo, pelo menos como relacionado ele tá com certeza. Vamos ver se ele vai ser titular. E existe até uma possibilidade de um dos zagueiros ser poupado, Léo Ortiz ou Léo Pereira, pela sequência de jogos, mas vamos ver no que vai dar. Tem também a questão do Jorginho, que saiu machucado, teve uma queda lá no jogo do Arsenal, e aí alguns exames foram feitos e a gente já tem a resposta aí, se preocupa ou não. Durante o vídeo a gente vai falar sobre isso. Antes de mais nada, lembrando a vocês para dar o like aqui no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar, comentar e me seguir nas outras redes no @LucãoVital no Instagram e no Twitter e no @Lucão_Vital no TikTok e no Kawaii, beleza? Sem enrolar mais, que eu sei que aqui não tem enrolação, por isso que vocês gostam aqui do canal, vamos falar do Flamengo e Grêmio. Flamengo e Grêmio que tem, como eu disse, essa possibilidade do Danilo voltando à titularidade, tem os caras que foram poupados, entre aspas, no jogo da Libertadores, o Wesley, Gerson e o Pulgar voltando ao time, e aí vamos ver se eles vão ser titulares ou não. E o Flamengo que tem uma possibilidade, inclusive, de ser líder nessa rodada, dependendo de um resultado. Não dá nem para dizer que é uma combinação. Por quê? O Flamengo vencendo por pelo menos 2 de diferença e o jogo do Inter com Fortaleza empatando, o Flamengo vira líder. É claro que é muito no começo ainda do campeonato para a gente querer já fazer conta, mas a gente sabe que cada ponto é importante e que o Flamengo, estando na ponta desde o começo, é muito mais tranquilo do que ter que correr atrás no fim do campeonato. A gente viu no ano passado que o Flamengo tinha todas as possibilidades de estar lá na frente e perdeu muitos jogos bobos. Podia ter vencido o Campeonato Brasileiro, então o foco é vencer todos os jogos. Mesmo que a combinação de resultado não dê certo, o Flamengo tem que focar em vencer as suas partidas, mas é um ponto importante o fato do Flamengo poder chegar à liderança já nessa rodada. E aí vamos lá para as escalações prováveis. Primeiro o Grêmio, que o técnico Gustavo Quinteiros conta com retornos de Amuzu, Bright White e Cuéllar, embora este deva ficar no banco de reservas, o Cuéllar. Em relação ao time que iniciou o jogo pela Sul-Americana, o técnico mantém Rodrigo Eli, João Pedro e Cristaldo, mas deve ter Dodi no meio-campo ao lado de Vilha Sante, já que Cristian Oliveira passou por um procedimento dentário e será desfalque. Flamengo, provável escalação do Mengão para hoje, com Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, ou Ayrton Lucas, existe essa chance, Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta e Gerson, Plata ou Juninho e Bruno Henrique, mas é bem provável que o Plata jogue titular e o Juninho fique no banco. Felipe Luiz teve apenas o treino de sábado para preparar a equipe, uma vez que na sexta os titulares fizeram trabalhos regenerativos na academia. A boa notícia foi Danilo, que treinou em campo junto com os reservas e deve ficar como opção no banco nesse domingo. A tendência é que o Flamengo tenha o retorno do trio poupado diante do Central Córdoba, como eu falei.
Wesley, Pulgar e Gerson. Arbitragem, Ramon Abate-Abel. Sem comentário, vamos deixar o cara apitar, não vou criticar antes não, deixa pra depois. Assistente 1, Alex Ang Ribeiro. Assistente 2, Thiago Americano Labs. E VAR, Marco Aurélio Augusto Fazecas Ferreira. Quarto árbitro, Emerson Ricardo de Almeida Andrade. E aí, antes da gente continuar falando aqui dos novos assuntos do Mengão de hoje, tem o Corinthians, que o Palmeiras não tomou nem conhecimento ontem. Venceu de 2-0, podia ser mais. Teve um gol anulado lá acho que do Estevão, se eu não me engano. Mas o Palmeiras não tomou conhecimento e venceu fácil o Corinthians. O Corinthians comemorou o Paulista. Tinha gente tatuando taça do Paulista. E no brasileiro, pelo visto, vai arrumar nada, como todo mundo esperava. E no Flamengo, tem um nome aí que tava todo mundo cobrando. Por que não tá nos relacionados, que é o do Cleiton. Ele não tem ficado nem no banco. E muita gente perguntando se ele tá lesionado, se tem algum problema aí em questão de renovação. Ele não tá lesionado. Existe até um problema na renovação, que os empresários não estão querendo fazer a renovação, justamente porque ele não está sendo muito utilizado. Mas ele não está sendo relacionado por opção do Felipe Luiz, opção técnica. Ele está em último na fila dos zagueiros. João Vitor, que é um zagueiro da base, está entrando antes dele. Então, hoje, o Cleiton não é relacionado por opção técnica e isso justifica muito o fato de os empresários não estarem muito na vontade de renovar com o zagueiro. Lembrando que ele está com alguns times já interessados por ele, com possibilidade de fazer proposta já no meio do ano, porque o contrato dele acaba em dezembro de 2025 e aí em junho, no fim de junho, início de julho, ele já pode assinar um pré-contrato. Um dos times é, inclusive, o Benfica, de olho no Cleiton. Eu acho que valeria a pena dar mais chances pro Cleiton, porque eu acho que ele é bom zagueiro, mas o Felipe Luiz, devido as crenças dele, as ideias de jogo, não entende que o Cleiton pode agregar e acaba não relacionando ele com tanta frequência. Vamos ver o que vai dar, mas a tendência é o Cleiton de fato não renovar, principalmente porque não tem sido muito relacionado. E aí a gente teve ontem um vídeo que saiu do Zico dando entrevista ao Mengo Cast. E aí uma parte muito legal dessa entrevista foi que ele se disse à disposição, se colocou totalmente livre e à disposição para ser o chefe da delegação do Flamengo no Mundial. Então, existe uma grande chance disso acontecer, porque se ele é uma das opções, não tem por que o Flamengo escolher outra pessoa, senão o Zico, para ser o chefe da delegação do Flamengo no Mundial. Que inspiração os jogadores não vão ter em ter o Zico lá do lado. E agora tem uma outra polêmicazinha, que isso aí pra mim é muito mais fofoca do que polêmica, que foi a esposa do De La Cruz, foi a um podcast uruguaio ou argentino, alguma coisa assim, e aí falou que torce pro River, que não consegue amar o Flamengo. Vou ler aqui, ó. Esposa de La Cruz deu entrevista ao podcast e fala que é River, que não consegue sentir paixão pelo Flamengo e que gostaria de voltar ao River algum dia. Ela falando como se ela fosse jogadora, mas é no sentido do De La Cruz voltar ao River algum dia. E aí a torcida foi pra cima, xingando pra caramba e tal, não sei o quê. Mas olha só, ela foi sincera, não foi o jogador falando nada. E assim, deixa pra lá, deixa ela falar o que ela quiser. O De La Cruz tá aqui, já falou várias vezes, tá melhorando. De La Cruz tá desenvolvendo um futebol melhor do que vinha um tempo atrás. Fez um golaço de falta esses dias, num jogo que não foi dos melhores, mas fez um golaço de falta e ele tá demonstrando um melhor futebol. Então, tudo pra lá. Não precisa criar caso por conta de uma coisa que não foi nem o jogador que falou. E agora vamos falar aqui de Pixbet e Flabet, consequentemente, que foram liberadas depois do dia em que houve essa suspensão. Houve lá uma liminar que saiu em Brasília, alegando que o site, a Pixbet, o grupo já apresentou toda a documentação necessária e ela só não foi avaliada ainda pelo órgão porque o órgão não se organizou para isso. Mas que
já foi disponibilizado, inclusive há cerca de uma semana ou 2 atrás, então não há motivo para suspensão. Com isso, saiu essa liminar liberando a Pixbet, e aí o Flamengo vai colocar na camisa normalmente a Flabet no jogo de hoje. Então, já foi resolvido mais rápido do que muita gente esperava, mas como eu disse, era questão de tempo pela fala do advogado da Pixbet e se confirmou tudo certo, Flamengo com Flabet na camisa normalmente no jogo contra o Grêmio de hoje, mais tarde às 5h30. E aí, tem aí uma preocupação para o Flamengo que no jogo de ontem do Arsenal pela Premier League, o Jorginho teve uma queda, caiu de mau jeito e saiu com dores nas costas do jogo, gerando aí uma tensão, uma preocupação da torcida do Flamengo. Porém, depois disso, depois que aconteceu essa queda, a saída dele, ele fez os exames que não detectaram nenhuma lesão. Ou seja, a tendência é que não haja maiores problemas e o Jorginho jogue normalmente por lá, pelo Arsenal, e venha para o Flamengo normalmente no fim de maio, início de junho. Então, tudo certo, o Jorginho não deve desfalcar nem o Arsenal e nem o Flamengo nos próximos meses. Não houve lesão detectada. E aí saiu uma matéria agora no Globoesporte.com falando sobre a próxima janela do Flamengo, que deve ser uma janela que deve provar todo esse discurso do José Botto, a história dele de contratações que dão muito certo, que valorizam muito os jogadores. E aí tem uma lista divulgada pelo Globo Esporte e também por outros canais aí, falando de quem o Flamengo está indo atrás. E aí, primeiro a questão das posições. O Flamengo vai atrás de um zagueiro, e até o momento o nome de zagueiro que vem sido muito falado é o Vitão. Inclusive botei esses dias uma notícia, tanto aqui no canal quanto nas outras redes, sobre o Beto Júnior, lá do Charla, dizendo que, pelas informações de bastidores que ele tem, o Vitão deve chegar ao Flamengo sim, mesmo com as negociações iniciais não avançando tanto. E aí vamos ver quais vão ser as condições, se o Inter vai continuar com aquela pedida alta ou não. Além disso, um lateral direito para reposição ao Wesley, que já é praticamente certo que vai sair. Um dos nomes mais falados é o Vinícius Tobias, que é um lateral do Shakhtar Donetsk, que chegou a ser emprestado para o Real Madrid e hoje atua pelo Shakhtar. O Botto conhece muito os bastidores do Shakhtar, conhece muita gente de lá e tem esse interesse em trazer o Tobias para jogar no Flamengo. Não tivemos muito mais notícias depois da informação do interesse. O Flamengo provavelmente vai priorizar a questão do 10 agora, para depois do Mundial, quando for sacramentada a venda do Wesley, aí sim o Flamengo ir atrás de um lateral para reposição. Então, a princípio, está um pouquinho de lado. E aí tem a informação de que o atleta é muito bem avaliado por Botto, inclusive foi o português que contratou para o Shakhtar. Então tem essa informação aí, José Botto muito fã do futebol do Vinícius Tobias e ele é um dos alvos aí para vir ao Mengão. Meia, camisa 10, prioridade total no Flamengo. Quem são esses nomes? Primeiro, todo mundo sabe, Júlio Enciso, que é o meia paraguaio, que atua pelo Ipswich Town, mas pertence ao Brighton, está emprestado lá no Ipswich, que é um cara que o Flamengo já tentou em janeiro, negou o Flamengo porque não tem vontade de voltar ao futebol sul-americano nesse momento, mas como eu trouxe essa semana, o Flamengo tenta seduzir, informando todos os detalhes do que envolve o Flamengo, a sua torcida, o tamanho da estrutura do Flamengo e tudo mais que a gente sabe que a diretoria faz sempre para tentar trazer os jogadores. E aí, nesse caso, vamos ver se o Flamengo vai conseguir convencer Júlio Enciso a vir pro Mengão. Outro nome que não vinha sendo falado, tem o Almada também, mas o Almada, Atlético de Madrid tá em cima já, e aí chega no patamar de 40 milhões de euros, o Flamengo provavelmente já tá botando a viola no saco e não deve ir muito para cima. Tem o Paquetá, que a gente já falou que por conta dessas respostas negativas iniciais do Enciso e dessa questão aí do Almada com o interesse do Atlético de Madrid,
o Paquetá ganha força porque o West Ham tem um valor para vendê-lo, de cerca aí de 25 milhões de libras, que bate aí na casa dos 30 milhões de euros. Flamengo não tem disposição de pagar isso tudo, mas tenta negociar, porque se for para pagar um valor alto desse, acima dos 20 milhões de euros, que seja pelo Paquetá, que já é totalmente identificado. Mas surgiram mais 2 nomes nessa lista aí do Globoesporte.com. Primeiro deles, Facundo Bonanote, também do Brighton, emprestado ao Leicester, lá da Premier League também. 20 anos, argentino, canhoto, 22 milhões de euros de valor lá no Transfer Market e revelado pelo Rosário Central, hoje titular lá do Leicester City, porque ele nessa temporada já tem 27 jogos, 4 gols e 2 assistências. Comenta aí se você conhece o futebol do Bonanote. Se não conhece, provavelmente eu devo soltar um vídeo aqui fazendo uma análise do jogador. Além dele tem um português, o Fábio Carvalho, ex-Liverpool, que atua agora no Brentford, também da Premier League. Flamengo com muito alvo lá na Premier League. Português, valor de mercado atual 15 milhões de euros, 22 anos, revelado pelo Benfica e nesse momento está lesionado. Tem retorno previsto para início de junho. Lesão deve ser grave lá do Fábio Carvalho, contrato até 2029. Sei não se faz sentido trazer esses caras lesionados, já desde novo, com 22 anos, já tá com uma lesão grave a ponto de ficar mais de um mês fora. Não sei se compensaria trazer o Fábio Carvalho. Comenta também se você conhece, se você já viu o vídeo dele, e a gente vai provavelmente também fazer uma análise do Fábio Carvalho e trazer aqui para vocês. E aí tem a finalização aqui. A diretoria rubro-negra, no entanto, tem ciência da dificuldade de trazer atletas jovens da Premier League, embora não tenha contratado o Enciso no início do ano, pois o atleta não aceitou voltar ao futebol sul-americano, ou seja, já houve até um acerto no início do ano com o time do Enciso, mas ele acabou não vindo por vontade dele em permanecer por lá. Para a janela, o orçamento do Flamengo prevê pouco mais de 20 milhões de euros em reforços disponíveis. Sendo assim, Boto terá cerca de 130 milhões de reais para investir. E aí, se são só 20 milhões de euros, talvez fique apertado, mas claro, isso deve entrar na conta ainda valores que o Flamengo vai receber. Tem possibilidade de receber uma grana do Rodrigo Muniz também, que não é pouca grana. Se for vendido por 60 milhões de euros, como a gente adiantou aqui, pinga para o Flamengo 25% disso, que são 15 milhões de euros. Tem venda de Wesley, que pode ser maior do que esperada. E muita outra coisa aí que deve surgir. O Flamengo tá cobrando dívida aí dos times lá de Portugal, que não pagaram pelo Igor Jesus, pelo Verton. Tem cobrança do Thiago Maia. Vai que acontece um milagre, o Inter paga o Thiago Maia. Então, o Flamengo tem uma grana legal e provavelmente vai ter uma grana maior ainda para investimento em reforços. Vão acompanhar e vamos ver o José Boto fazer a mágica dele, essas contratações aí, que ele paga pouco e o cara rende muito. Vamos ver se dá certo. Pelo menos o valor de mercado dos caras que a gente citou aqui não é tão baixo. Mas vamos ver também o poder de negociação de José Boto. Beleza? Um ótimo domingo para todo mundo. Por hoje era isso. E agora eu quero saber de você, rubro-negro, integrante da maior torcida e a mais linda do mundo. Se você já se inscreveu no canal, já deu o seu like, já ativou o sininho e já me seguiu nas redes aqui do lado, já fez isso? Então pega a visão, segue o Lucão e até a próxima. Valeu! Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima!